Bom dia, vamos aí a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os melhores locais de trade, né? Ou seja, a preparação aí para início das nossas atividades. É bom sempre ficar de olho, né? A gente vai estar atuando sempre com a questão de análise do gráfico, né? Da questão dos níveis de preço, regiões de suporte e resistência, enfim, tendência, que é a base aí do nosso operacional aí utilizando o gráfico de Renko, tá? Mas é bom a gente sempre estar antenado ao que está acontecendo, né? Então, se informar aí, né? Então, a gente já tem a notícia aí que saiu hoje cedo aí na Infomoney, né? Que as bolsas europeias, elas recuam e futuros americanos sobem mesmo com notícias sobre possível alta dos impostos, né? Isso lá nos Estados Unidos. E essa matéria, ela fala aí que vai haver aumento, né? Segundo notícia lá do Bloomberg, né? A elevação pode ser de 39%, né? Isso aí, resumindo, até 43%, mas no caso daqueles que ganham aí mais de $1 milhão por ano, na questão de quem reside lá nos Estados Unidos. Então, vamos ver o que isso possa impactar aqui no nosso mercado, né? A despeito de que o nosso mercado se movimenta muito com capital aí estrangeiro. Mas é bom a gente sempre estar atento ao que está acontecendo, tá? Nessa mesma batida aí, os índices futuros americanos indicam uma abertura levemente positiva, tá? E as bolsas asiáticas fecharam a sexta-feira com resultados variados entre si, tá? Então, depois eu vou estar compartilhando lá no Telegram, né? Não vou ficar falando de índice, eu não sou economista, sou administrador e trader, tá? E aí eu vou estar divulgando lá no nosso canal, lá no Telegram, essas informações aí com os índices aí, que é sempre bom a gente dar uma olhadinha aí para ficar esperto aí no que pode acontecer durante o dia, tá? E algo também interessante, né, que a gente também acompanha aí, os investidores têm se mantido aí atentos ao desempenho das criptomoedas, né? Então a cotação do Bitcoin, ela recuou bastante, né? A notícia fala que é $50 mil, só que eu acordei às 5 horas da manhã e ele já estava ali em $48 mil, e carregando com ele todas as outras altcoins aí. A gente está com alguns podem se assustar, mas eu vejo como grandes oportunidades de reentrada aí. Alguns criptoativos aí, algumas altcoins recuaram até 30%, dando bons sinais de entrada, mas isso fica aí para um próximo vídeo. A gente vai falar um pouquinho também sobre criptomoedas. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico. O que a gente vai fazer primeiramente agora é justamente aquela questão que nós vamos marcar os pontos, né? Quais são os pontos que a gente tem que ficar atenção. Não que a gente vai operar nesses pontos, mas de acordo com a leitura do contexto do mercado, o que acontecer nesses níveis de preço, lembrando que a gente está operando com Renko, né? Melhor dizendo, a gente busca aí olhar os níveis de preço e o contexto, o que acontece ali, tá? Então, só para a gente verificar isso aqui, eu até tinha mudado aqui, mas só para a gente, eu vou até corrigir aqui, só para a gente ver, na questão aí da frequência de mercado, eu já tinha colocado a frequência para hoje, né? Mas a frequência, que é a frequência D-1, é claro, de ontem. Mas a última frequência, né, ou seja, que foi operada ontem, se não me engano, estava em 121.400. Isso. Ou próximo disso. Mas só para ver o seguinte, que foi justamente, né, aonde o mercado bateu aqui ontem 2 vezes, tá vendo? E esse ponto já estava marcado aí. Quem acompanha aí, segue lá no Telegram, acompanha nossas divulgações diárias aí dos locais de trading, pode ver que a nossa frequência de mercado, ou seja, o ritmo ali, ela já estava demarcada para o início do pregão aqui, tá? E o mercado justamente respeitou esse local, era muito próximo também do ajuste do dia anterior, tá? Onde ocorreram aí justamente os nossos pontos, né, de atuação, né, que a gente vai verificar de possíveis entradas, né? Foi no caso aqui dois pivôs, né? 2 pivôs de baixa, os boxes amarelos, tá? Isso aí no pregão de ontem. E aí você vai perguntar, mas qual a diferença entre um e o outro? Os dois dariam entrada? Sim, os dois dariam entrada. O primeiro, né, a princípio não, porque eu particularmente procuro começar a atuar depois da abertura de livro, então depois das 10h30, né, para poder ficar mais em consonância aí com o mercado lá fora e
aproveitar aí aquilo que eu sempre bato a tecla, a questão do ponto de retorno, né? Geralmente até esse horário aí, se o mercado vai perder abertura, perder ajuste, depois retornar ali ao seu ponto de equilíbrio, ou seja, e buscar a tendência que estava primariamente, né, estabelecida aí segundo a sobreposição aí de ajuste sobre ajuste e do sentimento de mercado aí com relação à frequência e a VWAP do dia anterior. Mas enfim, esse primeiro pivô daria entrada também, mas aí seria um trade mais arriscado, né, que eu chamo de venda de risco, né? Por que venda de risco? Porque a gente está operando uma venda, tá, com base num pivô, ou seja, com base na cor do box amarelo, tá bom? Tá até marcadinho aqui, ó, venda no fechamento do box amarelo, tá? Foi uma operação de ontem, né, que deu essa operação aqui. E só que ela tinha que sair, ela tinha que ser muito curta, né? Ou seja, a gente vai objetivando aí pegar pelo menos aí 200 pontos. Por quê? Porque a gente tinha lá um próximo alvo, dizendo, ou nível, né, importante, que era a nossa MA96. Então ela poderia e funcionou como um suporte muito eficaz. Então eu não poderia fazer um trade tentando romper essa linha de primeiro momento, até porque o nosso estocástico, a despeito de estar sobrecomprado, ele não dava um indicativo que ele ia perder aquela região de 80, né? Sempre como eu vou falar, a gente vai buscar a região sobrecomprada, não significa que entrou nessa região, o mercado vai reverter no mesmo momento. Ele pode entrar nessa região e ficar ali e continuar subindo, enfim. Então era esse indicativo que a gente tem que ter essa atenção. Surgiu o box amarelo, você diz que box amarelo é venda. Sim, box amarelo é venda, mas tem que saber o contexto, né? Então, primeira leitura ali, box amarelo, legal, fiquei esperto. Mas você já está olhando para baixo, como é que está o estocástico? Está sobrecomprado, legal também é um bom indicativo. Qual a terceira confirmação? A vela desse box amarelo, né? A sombra, né, melhor dizendo, ela foi justamente na frequência, ou seja, né, que funcionou muito bem como uma resistência, mais indicativo. E qual é o outro indicativo que está faltando, que transforma isso numa venda de risco? Acima da nuvem de Ichimoku, tá? Então, e eu tenho logo abaixo dela, né, logo abaixo desse pivô, tinha lá uma VWAP, tinha a minha 96, então dá para fazer um trade? Dá, mas um trade para buscar 100, 200 pontos no máximo, porque mais de 200 pontos ele não iria, e ia acontecer justamente isso, um pivô de reversão, um boxe azul em cima de um suporte aí da MA96, foi o que aconteceu, gerando uma outra, né, e excelente oportunidade, que é a melhor de todas. Por quê? Porque fez um topo duplo, né, digamos assim, se a gente for ver essa figura aí, né, gráfica, né, a gente consegue visualizar bem aí no Renko, perdendo novamente, né, gerando novamente um pivô amarelo na mesma resistência da frequência do mercado, né, que foi a frequência batida do dia anterior, e novamente oportunidade de venda, tá? E o mercado caiu consideravelmente, né, perdendo inclusive a nuvem e dando aí 1000 pontos, tá? Mas porque essa segunda entrada foi mais forte, né? O sinal, porque já era um segundo topo duplo, né? Então já era ali uma segunda tentativa de rompimento para cima da frequência e sem sucesso, né? E a despeito de que nós já tínhamos perdido aí a região sobrecomprada, ou seja, o estocástico tinha cruzado para baixo da média, saindo da região de 80, então foi uma confirmação mais forte. Mas ainda continua sendo uma venda de risco, continua, porque ainda estava acima da nuvem, mas essas outras variáveis, né, elas reforçaram aí a nossa entrada. E é claro que você vai trabalhando aí com o teu trailing stop, né? Você vai mudando aí à medida que o trade for indo na sua direção, você vai ajustando também, tá? O seu stop, né? Para que você não venha a ser tirado aí do jogo, né? Então você vai esperar andar
2 boxes pelo menos, né, na sua direção, e você vai movimentando um box, né? Então, caso o mercado volte, você vai voltar justamente naquele ponto de pivô de reversão, tá? O que aconteceu justamente aqui, né? O que acontece justamente aqui, geralmente são as saídas, né? Eu sempre coloco lá as saídas de stop gain, né? Então a gente nunca pegaria todo esse movimento, que a gente ia ser estopado justamente aqui no pivô de reversão. Mas a despeito disso, né, um trade aí de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 pontos, tá bom? Operando aí esses sinais, tá? Depois teve outra oportunidade, teve outra oportunidade aqui, né? Sempre com outra venda de risco aqui, porque estava acima da nuvem, tá? Ou seja, ontem foi um dia totalmente, né, se você olhar aí operacional, vendedor. Venda de risco, venda de risco, venda de risco, tá? Uma venda conforme aí o nosso operacional, ou seja, a venda perfeita, né? Digamos assim, porque fechamento, né, do box abaixo da nuvem de Ichimoku, perdeu a abertura, que é a nossa linha branca aqui, o Price Guide, perdeu o ajuste, essa linha pontilhada laranja, abaixo da nuvem, abaixo do ajuste, abaixo da abertura, abaixo da frequência de mercado, né? Já é a terceira, né? Foi a terceira tentativa de rompimento aqui da frequência, né? E aqui, justamente, finalmente perdeu a nuvem de Ichimoku, novamente, né? Melhor dizendo, e o mercado andou aí também, né? Sendo estopado aqui, mas aí 700 pontos, né? Mais 700 pontos nesse trade. Então, a gente tem que operar todo dia, seria ideal. Tem pregão, tem entrada toda hora? Não, mas aqui tiveram várias oportunidades, uma com mais riscos e outra com menos risco. A gente tem que saber esperar, né? O que o operacional diz, o que o Trade System diz, o que eu tenho que fazer, qual é o passo a passo? Eu tenho que olhar, né? Tem que ler o contexto do mercado, eu tenho que procurar, né? Quando eu tenho que procurar um box azul na compra e um box amarelo. Eu achei isso, ele aconteceu, qual é o contexto dele, né? Aonde ele aconteceu, por que ele aconteceu? Aí eu vou olhar, se eu tiver pelo menos 2 de 3 sinais, né, para compra, eu vou fazer uma compra de risco. Mas se eu tiver as 3 confirmações, eu já faço uma compra mais, que a gente chama de compra tradicional, né, uma compra mais segura. É claro que o mercado é soberano, pode entrar alguma ordem, enfim, e a gente não tem 100% de certeza, mas a gente consegue mitigar aí o nosso risco de loss e trazer, né, o nosso resultado, né, a nossa chance de acerto aí para 70%, né? Ou seja, a gente consegue trabalhar com uma relação risco-retorno muito interessante, mas eu sempre gosto de frisar isso. Tem que ter atenção a esses pontos, a leitura. Não adianta, o sistema, né, não é um robô, não é semi-automatizado. Ele nos ajuda a ler, entender, a saber aonde eu coloco meu stop, tá? Essa é a preocupação que eu tenho de passar e compartilhar isso com vocês, tá? Então, isso aí foi o mercado de ontem, tá bom? E o que a gente tem para hoje, né? Qual seria o primeiro passo aí de hoje? Estudar, né? Saber o que está acontecendo aí pelo mundo, né? Como eu falei das notícias, é bom saber. A gente não vai operar fundamento, mas o fundamento acaba nos operando no sentido de que no meio do dia, no meio do pregão, se você não souber para onde está ventando, o que está acontecendo, se tem PMI, se tem livro bad, se tem notícia, se tem fala de presidente do Banco Central, se tem fala do nosso presidente, você tem que ficar sabendo se tem alguma coisa, né? Ficar atento aí, e para poder reagir ou agir conforme alguma coisa que seja favorável, seja alguma coisa que leve os níveis de preço para essas nossas regiões que a gente vai marcar aqui, né? Que aí podem ser grandes oportunidades de trade. Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai ajustar a nossa máxima mínima dos últimos 21 dias e vamos ajustar a nossa frequência de mercado. A nossa frequência de mercado para hoje aí, né, frequência D-1, estão vendo aqui, para o nosso mini índice, lembrando, fiquem atentos aqui, tá, o vencimento do contrato é 16 de junho, tá?
e o vencimento do dólar dia 3 de maio. Então vamos lá. A frequência de mercado para hoje, 120,166, né? Como eu sou administrador, vou arredondar para baixo, né? 120,165, né? Tá 45 ali. Então vamos lá, 120,165. Isso aqui é uma linha de resistência, né? Tem a nossa plataforma, todo mundo tá careca de saber. Vamos lá, então 120. Eu tô ficando velho. 120,165. Vamos lá, posição 120,165. Beleza? Então apliquei já. Então a nossa frequência aqui para hoje, tá? O que pode acontecer nessa região, a gente vai verificar e vai atuar nela aí, tá? Então a frequência importante aí hoje, 120,161, tá? E a nossa máxima e a nossa mínima, deixa eu colocar aqui no diário, porque fica melhor para a gente marcar aí. A nossa máxima para hoje, 122,475, não para hoje, né? 122,475. Vamos lá. Posição 122,475, tá? Deixa eu colocar a aparência aqui, deixa eu botar o verde-limão. Já tá verde-limão, né? Tá. Então, tá dizendo aqui pra gente que nos últimos 21 pregões, a máxima que o nosso índice atingiu foi 122,475, né, melhor dizendo. Vamos supor, acontece alguma coisa hoje que já leve o nível de preço para essa região, ou um gap de alta na abertura, enfim, aí a gente fica esperto, né, que é uma região importante, né, se romper essa máxima, né, ou se romper essa máxima, se vai se manter ou se vai perdê-la, também podem surgir grandes oportunidades de trade, tá? Então vamos lá. E a nossa mínima, eu acredito que acho que continua a mesma, né? 110,840 foi o mínimo que nós chegamos, né? Nesses últimos 21 pregões. E a gente trabalha nesse range aqui, né? Então o mercado ele tá nessa caixa aí, né? Então ele tá entre 110 e 840. Qualquer movimentos aí que levem para cima disso e para baixo disso são grandes oportunidades de trade. Isso pode acontecer hoje? Pode acontecer hoje. Tudo é possível, né? Ao que opera contratos futuros, tá bom? Então vamos lá. Então esses pontos estão marcados. Frequência. A cor aqui se pode mudar. Vou até mudar, botar aquele fúcsia. Porque esse aqui está muito escuro, né? Se o seu gráfico for com a tela fundo claro, não tem problema. Mas o meu é escuro e está atrapalhando aqui. Vamos colocar aqui o fúcsia. Ele é mais clarinho, tá? Então, essas regiões aí já estão marcadas e eu volto lá para o nosso tamanho de Renko no índice que é o de 21, tá? E meus pontos estão marcados e vamos ver o que acontece aí durante o pregão. Outra dica que também é legal é o Price Guide, tá? Não sei se vocês conhecem, eu uso muito, tá? Que a despeito ele não foi criado para isso, tá? Esse indicador, né? Mas o que eu uso aqui, né? Eu mudo os parâmetros dele, que ele faz uma faixa de preço, né? Ele trabalha ali com os percentuais em cima da faixa de abertura, fazendo alguns níveis com base na abertura. Só que eu não quero nada disso, eu quero só a abertura, né? O Prior Coach, né? Onde a gente tira o ajuste, enfim, máxima, mínima, fechamento, ele é atrasado com relação à abertura, ele vai dar a abertura do dia anterior, mas o Price Guide dá a abertura do dia. Isso é importante para a gente para trabalhar aquelas oportunidades de pontos de retorno. Então o que você vem? Bota o Price Guide, tá? Esse indicador, tá? Se você quiser trabalhar com abertura, que é importante trabalhar em cima desse nível. E você muda aqui nos níveis, você coloca nível 1 e variação de ticket 0. Aí o que você tem? Somente a abertura do dia. Essa aqui foi a abertura de ontem e vai ter a abertura de hoje, tá? Você pode ver que a abertura sempre nos dá sinais aí interessantes aí de operações de trade, tá? Então beleza, vamos ao dólar rapidamente para o vídeo não ficar muito longo e a gente se preparar aí para a abertura, né? Acompanhar, e eu só vou operar depois de 10h30, né? Depois que as coisas se estabilizarem mais. E lembrando, né, que hoje é sexta-feira, né? Então
gente tem que ficar atento, aí pode ter muita realização. E como diz aí o grande analista aí, que eu admiro muito e sigo aí, o Rafi Figueiredo, né? Sexta-feira é dia de não fazer besteira, tá? Então, realmente, é uma grande verdade isso aí que ele nos alerta aí. Eu também recomendo que assistam aí todo dia lá no Eleven Financial, né? O canal do Rafi aí, todo dia, tem muita informação bacana pra gente. E também domingo, né? Domingo por Rafi, 21 horas, também tem muita informação pra gente aí, tá? Eu recomendo demais vocês seguirem lá o Rafael Figueiredo, tá? Para ficar mais antenado aí na questão econômica, né? Para poder melhorar aí a nossa performance. Então vamos lá, no dólar ontem, a mesma coisa, tá? A nossa MA96 aí, tem gente que opera com ela ou não, eu gosto de deixar ela aqui também, para trabalhar junto com a nossa nuvem de Timoco, tá? E vamos lá, no dólar também ontem, totalmente, né? Até mais do que vendedor, né? Então, quem opera abertura, teve operação aqui, ó, fechamento, perdeu a nuvem, né? O que vocês fazem? Perdeu a nuvem, fechamento do box, se é vermelho ou amarelo não importa, perdeu a nuvem, entra ali vendido, né? E a gente tinha uma barreirinha aqui, né? Para poder sair aqui. Se ia romper ou não sabemos, mas você já garantiria aí 4, 8, 12 pontos aí de uma primeira venda aqui, saindo aí na MA, ou seguindo aquilo que eu falei, descendo o teu stop, né? Se protegendo e deixando o trade correr, mas a saída seria aqui, né? No pivôzinho de reversão, daria a diferença de 4 pontos entre sair na resistência, né? Melhor dizendo, sair no suporte ou sair no pivô de virada ali, tá? E depois disso o mercado vem embora, né? Seria um trade aí de 12 pontos, pelo menos, aí no dólar, pela manhã, pegando a abertura, tá? Depois disso, o que teria de trade, né? Depois disso, nada, porque eu não tenho nenhum dos meus sinais aqui para me operar. Eu já operei a nuvem, né? E saí, né? Por questão de gerenciamento de risco, de operacional. Ah, mas você poderia ter feito 60 pontos. Poderia, ou não. Mas o que é o meu operacional? Fechamento do box abaixo da nuvem, né? Enfim. E eu vou sair respeitando no stop gain sempre que tiver um pivô contrário ao meu trade, né? Se eu sair no amarelo, né? Se eu entrei no amarelo, eu saio no azul. Se eu entrei no azul, eu saio no amarelo, no primeiro que acontecer. Então foi o caso aqui, então não tem mais operação, né? Não tenho mais operação, tá? E depois, outra oportunidade de trade, né? Ah, mas aí você perde muita oportunidade. Perco. Mas também não perco dinheiro. Fechamento do box azul, né? Aqui no caso é azul claro, eu já expliquei, tá lá no e-book, né? É um box de exaustão do movimento de alta, mas significa que não significa que o mercado ele vai virar, né? Ele só tá nos indicando que aquela tendência ali, né, do momento, ela pode estar chegando ao fim. Tá? Então, um tradezinho também de 8 pontos aqui, tá? Trade de 8 pontos aqui no dólar. Então, 10 a 12 pontos, não é entrada. Mais à frente, 8 pontos, eu acho que não tá nada ruim, né? Eu acho que não tá nada ruim. Depois, outro trade aqui no dólar. Tem que saber esperar a oportunidade e seguir e operar conforme as suas regras. Não adianta ficar tentando operar, subiu, comprou, caiu, vendeu, ou subiu, né? Vendeu, caiu, comprou. Então, qual é o meu sinal? Fechamento do box amarelo, perfeito, né? Abaixo da nuvem de Timoco, uma nuvem que não é densa, né? Outro sinal, aqui, ó, estocástico, né? Não estava na região sobrecomprada, mas já estava cruzando para baixo da média, perfeito, abaixo da nuvem, abaixo da VWAP, abaixo da MA, abaixo da abertura, abaixo do ajuste. Então,
todos os sinais. Então, todos os sinais que eu preciso, né? E outra vendinha aqui maravilhosa, né, no dólar. Olha como é que tem que saber esperar as oportunidades, tá? 4, 8, 12, 16, 20 pontos. Ah, mas você podia ter feito, ó, 10 a 12 pontos, 8 pontos, né? 20 pontos. E acabou, né? Porque daqui depois de 3 horas e já começa a ficar complicado a partir das 4 horas e tal, e já não tinha mais os nossos grandes sinais, né? Procurar os pivôs, né? Perdendo ou ganhando a nossa nuvem de Ichimoku, tá? Então esse é o operacional, a tranquilidade que nos dá. Eu sei quanto eu posso ganhar, eu sei quanto eu vou perder se a operação der errada. Agora eu vou ficar operando range, vou ficar operando aqui, entrando, box azul compra, box amarelo venda, vai se arrebentar, né? Cadê o contexto aqui? Entendeu? É isso que eu falo. Aí vai se arrebentar todo, ficar operando, vai ficar fazendo scalpeando, né, se estrupiando o dia inteiro, fazendo um monte de operação, pagando taxa, se expondo 30, 50 vezes ao risco. Me desculpe, assim, é claro que, pô, scalp funciona, tem mestres aí no scalp, ganham muito dinheiro, ficam girando o dia inteiro, mas eu não enxergo o mercado assim, entendeu? Então é isso aí, pessoal, isso aí foi o nosso estudo aí do mercado de ontem. Por quê? Para a gente poder fazer bons trades hoje, né? É estudar o passado, estudar a esquerda do gráfico para planejar e nos prepararmos para o que pode acontecer hoje e buscar essas oportunidades que o mercado tem memória, né? Essas regiões ficam gravadas, né? Esses níveis de preço que muitos ficaram pelo caminho, né? Naqueles locais e hoje possivelmente vão tentar reverter ou recuperar algumas posições. Então é por isso que é importante a gente conhecer esses níveis de preço e se preparar. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí a participação de todos aí, o apoio aí que tem dado aí ao crescimento aí do canal. Qualquer coisa, contem comigo. Vocês sabem aí que todo mundo fala comigo lá no Telegram. A gente vai falando aí, a gente vai se ajudando aí sempre, tá? E até o próximo vídeo.